da palavra. Momento da palavra. É isso aí, chegamos no melhor momento, momento da palavra. Eita glória! Eita glória, pra glorificar mesmo, Sarinha. Vamos junto que chegou o momento da palavra aqui no programa Café com Cristo. Leandro de Feira de Santana, um abraço pra você, meu querido. Deus abençoe nessa manhã, depois a gente coloca o teu áudio aqui. Edmilson Marcolino tá lá na Brasilândia, lá em São Paulo, acompanhando também a nossa programação pelo Instagram aqui. Pelo Instagram, o Edmilson tá acompanhando aqui a programação Café com Cristo. E tem os irmãos que estão ali pelo canal do YouTube, Café com Cristo. Vamos junto. Momento da palavra nessa quarta-feira, dia 13 de maio de 2026. Tema do momento da palavra: Deus de segunda chance. Deus de segunda chance é o tema do momento da palavra. E eu peço aí para você pegar o exemplar da Bíblia Sagrada, abra no Evangelho de Lucas, isso mesmo, Evangelho de Lucas, capítulo de número 22, versos de número 31 ao 34, para nossa meditação, porque agora chegou o momento da palavra. Meus amados, é muito bom. Mas é muito bom mesmo poder estar contigo em mais uma oportunidade. Deus de segunda chance é o tema do momento da palavra. Mas antes de abrirmos a palavra do Senhor, eu quero falar sobre uma pessoa especial que se encontra na palavra do Pai. Pedro. Pedro, amado, Pedro, ele foi um discípulo que amava Jesus. E o seu jeito impulsivo, o seu jeito corajoso, amados, ele demonstrava que ele não media as consequências para agradar o mestre. Pedro, ele não media a consequência para agradar o mestre. E em suas cartas ali no Novo Testamento, amado, a gente vê que o seu ministério, ele se baseava no quê? Se baseava em encorajar os irmãos e fazer mais discípulos. Isso era o que Pedro se baseava no seu ministério. E até mesmo no final da vida de Pedro, rapaz, a gente vê a sua coragem, a gente vê a sua fé. E Pedro, ele foi torturado, Pedro foi crucificado, e crucificado de cabeça para baixo, porque ele não se achou digno de morrer da mesma forma que Jesus. Então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Então, amados, a gente vê que amor grande esse homem tinha por Cristo. Um grande amor esse homem tinha por Cristo. Mas, amado, houve momento em que Pedro, ele fraquejou. Como eu e você. Existem momentos que a gente fraqueja. E Pedro, ele quase abandonou a sua fé. Ele pensava que ele estava preparado para tudo. Mas o que aconteceu? Ele caiu no seu próprio orgulho. Quando Jesus, amado, começou a ser torturado por aqueles homens maus e depois ser crucificado, Pedro, ele ficou com medo de assumir que ele era discípulo de Cristo. E o que aconteceu? Pedro negou por 3 vezes. Pedro negou por 3 vezes. Mas Jesus já tinha previsto que aquilo aconteceria. Olha a palavra do Senhor que eu pedi para você abrir aí no Evangelho de Lucas. Lucas 22, 31 ao 34. A palavra diz assim: Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Mas ele respondeu: estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus: eu lhe digo, Pedro, antes que o galo cante hoje, 3 vezes você negará que me conhece. Eita Deus do céu, hein? Forte, hein? Forte, hein? É forte essa palavra hoje, amados. É forte. Então, amado, quando Jesus disse que Pedro negaria por 3 vezes, naquele mesmo dia, ele não aceitou, amado. Ele disse: que isso? Eu nunca vou te negar, pai. Eu estou disposto a morrer contigo. Mas, amado, não foi isso que aconteceu. Na hora do aperto, o seu amor e a sua fé, elas não foram suficientes para vencer o medo de morrer. Olha só, amado. Na hora do aperto, o que ele amava a Cristo e a fé dele não foi suficiente para vencer aquele medo de morrer. Ele estava com medo de morrer, amado, naquele momento. Imagina a situação.
E depois que ele negou a Cristo pela terceira vez, amado, a Bíblia diz que Jesus olhou bem no fundo, nos olhos de Pedro, e ele se lembrou o que tinha ouvido. E o que aconteceu? Ele fugiu chorando amargamente. Amado, ao meditar nessa palavra, a gente se encontra na mesma situação. Você já falhou dessa maneira? Você já chegou a falhar dessa maneira? A tal ponto de querer fugir da presença do Senhor? Você já falhou dessa maneira? Você já disse algo que você nunca faria e você acabou fazendo? Você já cometeu algum pecado e pensou um pecado que você nunca pensou que você cometeria? Então nesse dia, amado, eu quero dizer para você, saiba que Jesus, ele olha para você com misericórdia, com amor, e não com um olhar de decepção, não com um olhar de raiva. É certo que Jesus, amados, ele não aprova o pecado, mas o Senhor, ele enxerga as nossas fraquezas. E o Senhor, ele diz nessa manhã de quarta-feira para mim e para você: eu vou te dar uma outra oportunidade. O Senhor nos diz isso hoje, amados. Eu vou te dar uma outra oportunidade. Eu vou te dar uma nova chance. O Senhor, ele está te convidando hoje a você voltar a andar com ele. Porque assim ele diz para você nessa manhã que dessa forma você ganhará forças para vencer todas as suas fraquezas. Eita Deus do céu, você pode dar um glória a Deus aí nessa manhã? Você pode dar um aleluia aí nessa manhã? Eita glória! Amado, o Senhor, ele está fazendo um convite todo especial para mim e para você. Voltar a caminhar com ele. Aí sim você vai ganhar forças para continuar a jornada. Amado, mesmo sabendo que Pedro ia falhar, Jesus, ele intercedeu para que a sua fé não desfalecesse. Ele sabia que a decepção ela seria tão grande no seu coração e poderia se fechar para o perdão. E isso também acontece comigo e com você. A gente quer tanto acertar, a gente quer fazer tanto que agrada a Deus. E quando a gente falha, a gente acaba caindo no engano de ficar nos culpando e sofrendo, mesmo quando a gente já pediu perdão. Isso acontece na minha e na sua vida, amado. Quando a gente falha, a gente acaba caindo no engano por muitas das vezes e ficar nos culpando e sofrendo, mas mesmo pedindo perdão, o diabo, amado, ele vai fazer de tudo para trazer condenação à nossa mente, dizendo: você não merece perdão, você não merece perdão. Você está tanto tempo caminhando com Cristo e comete um pecado tão grave como esse? Você tem cargos na igreja? Então é indesculpável o que você faz. Amado, o diabo ele está aqui para te acusar. E está aqui para colocar isso na tua cabeça. Está querendo dizer que você não é digno de perdão. E a gente acaba acreditando por muitas das vezes nisso. Mas eu quero dizer para você hoje, isso é mentira do inimigo. Nós não devemos acreditar nele. Confie em Jesus. Confie no que Jesus fez por você naquela cruz, amado. Pois se você se arrepender de todo o seu coração, mas é se arrepender de todo o seu coração. Se você se arrepender de todo o seu coração, o sangue de Jesus, amado, ele te perdoa de qualquer pecado que você possa cometer. De qualquer pecado que você venha cometer, o sangue de Cristo, o sangue do Senhor Jesus, ele te perdoa, amado. O Senhor, ele te perdoa, ele te ama. E ele te perdoa independente do pecado que você venha cometer na sua vida. Amado, lembre-se de que Jesus, ele não desistiu de Pedro. Mas Jesus não desistiu de Pedro, e Pedro, ele também não desistiu dele. Pedro também não desistiu dele. E isso é muito importante, amado. Sabe por quê? Por que isso é muito importante para mim e para você nessa manhã? Isso é muito importante porque se Pedro tivesse fechado o coração e parado de lutar, certamente, amado, ele não se tornaria o homem ousado, o homem cheio de fé que ele se tornou. Você está entendendo qual que é o mistério dessa palavra nessa manhã? Se Pedro tivesse fechado o seu coração e desistido de lutar,
ele não ia ter se tornado o homem ousado, o homem cheio de fé que ele se tornou. E assim na minha e na sua vida. Se a gente desistir, se a gente parar de lutar, amado, nós não vamos nos tornar a pessoa a qual Deus quer que nós nos tornemos. Então por isso, se algum dia você falhar, eu convido a minha pessoa. Se falharmos, amado, se algum dia nós falharmos, olhe imediatamente para Cristo e aceite o perdão. Porque o Senhor está de braços abertos hoje para te dar o perdão. Não se entregue ao fracasso, amado. Não fique se cobrando muito, amado. Jesus, ele acredita em você, ele acredita em mim, ele acredita em todos nós. E tudo que ele pede nessa manhã é para que você não tire os olhos dele. Não tire os olhos de Cristo nessa manhã. Amado, imagine Jesus olhando para você nessa manhã. Aleluia. E o olhar de Cristo, como que é? Como que é, Bruno, o olhar de Cristo? O olhar de Cristo é um olhar cheio de amor, de perdão, um olhar cheio de cuidado e um olhar de proteção. Então, amado, sempre haverá esperança para você. Sempre haverá esperança para mim. Porque Jesus está vivo. E Ele que te faz vencer. Aleluia. Você pode dar um glória a Deus aí nesse dia? Você pode dar um aleluia? Eita glória! Você está entendendo onde nós estamos querendo chegar nessa manhã, amados? Jesus, ele está aí ao seu lado, independente das provas, das lutas, das circunstâncias qual você tem passado. Ele é contigo e só Ele pode te fazer vencer. Mas não afaste o seu olhar de Cristo. Não afaste o seu olhar de Cristo. Grandes coisas Ele tem para você, para a tua família, para os teus negócios, para a tua vida, amado. Nesse dia, Ele não desiste de você, só que você também não pode desistir de você mesmo. Então, volte o seu olhar para Cristo hoje. E grandes coisas Ele há de realizar na tua vida. Você crê nisso? Você crê nisso? Se você crê, manda aí. Manda para o Bruno Balbino aqui no Zap. Eu creio. Eu creio. Eu confio. O Senhor, Ele é comigo. E grandes coisas eu vou viver na presença do Senhor. Maria Helena, grandes coisas nós vamos viver na presença do Senhor. Berenice, grandes coisas vamos viver na presença do Senhor. Edmilson, vamos viver grandes coisas na presença do Senhor. A todos, vamos viver sim, grandes coisas na presença do Senhor. Então adore o Senhor, exalte o Senhor, glorifique, agradeça por essas lutas que você tem passado. Porque é momento de fortalecimento para viver coisas grandes na presença do Senhor. Eu creio nisso. Você crê? Eu creio nisso. Aleluia! Esse foi o momento da palavra hoje aqui no Café com Cristo. Quero estar em tua presença, nem que seja chorarei. Se tiver que humilhar meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eita, Deus do céu! Eu quero nascer do teu espírito. Quero matar minha carne, fazer tua vontade, doce Espírito, que a minha vida seja tua vida, Jesus. E agora, momento de oração. Aleluia. Momento de oração.
Soberano Deus, eterno Pai, oh Senhor, como é bom estar na Tua presença, como é bom poder estar com os meus irmãos aqui em mais uma oportunidade através dessas plataformas digitais, a qual o Senhor tem nos disponibilizado para levar a Tua palavra. Senhor, a Tua palavra vem de encontro às nossas vidas nessa manhã, porque por muitas das vezes, Pai, nós temos falhado, por muitas das vezes nós temos cometido erros, Senhor. Mas a Tua palavra veio de encontro dizendo que o Senhor nos perdoa, Pai. O Senhor nos dá a oportunidade de uma nova vida, uma nova chance de prosseguir. Então, Senhor, nesse dia, que eu possa entender isso. Que o Senhor me perdoa, o Senhor me ama e o Senhor me dá a oportunidade de recomeçar. Então que nós possamos recomeçar na Tua presença nessa manhã. Afastando tudo aquilo que é de mal, que é errado, Senhor, das nossas vidas. O inimigo tem por muitas das vezes tentado colocar coisas na nossa mente, Senhor, no nosso coração, Pai, dizendo que não há perdão para nós, mas a Tua palavra nos mostra que sim, que o Senhor nos perdoa e nos ama. Então, Pai, primeiramente aqui nessa manhã eu Te peço perdão pelas minhas falhas, pelos meus erros, por tudo que eu tenho feito que não agrada ao Senhor, e eu quero recomeçar a partir de agora, Pai, recomeçar a partir de agora. Oh, Jesus, obrigado por essa oportunidade. Eu quero viver coisas grandes na Tua presença, Pai. Eu quero ser aquele a qual o Senhor quer que eu seja na minha vida. Mediante ao ministério que o Senhor tem na minha vida. Aos meus irmãos, Pai, que eles possam entender isso nessa manhã. E viver o que o Senhor tem para cada um de nós. Que nós possamos viver as Tuas promessas, Pai. Aleluia, só tenho a Te agradecer por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esses canais, Senhor, por essas rádios que fazem parte dessa família e divulgam essa programação e divulgam a Tua palavra através da internet. Obrigado, Senhor, pelos meus irmãos que estão aqui conectados, Senhor, tanto no Instagram, no YouTube, na rádio Nova Adoração. Obrigado, Jesus, por essa rica oportunidade. Que o Teu nome seja adorado, exaltado, engrandecido, sempre, sempre, sempre. Perdoa, Senhor, nossas falhas e que nós possamos nos levantar. Que o Senhor pegue nas nossas mãos nessa manhã e nos levante mais fortalecido para a glória do Teu santo nome. A Ti seja a glória, a Ti seja a honra, a Ti seja todo louvor. Obrigado, Jesus. Nos direciona, nos conduza, que a Tua luz resplandeça por onde passarmos e que nós possamos vir fazer a diferença nesse mundo que tanto precisa ouvir a Tua palavra. Usa, Senhor, cada um da maneira que Tu queres, para levar a Tua poderosa palavra àqueles que ainda não conhecem. E que Teu nome seja engrandecido para todos sempre nas nossas vidas. Cura aqueles que estão enfermos. Restaura a vida daqueles que precisam de uma cura física, material, espiritual nessa manhã. Restaura lares, Senhor, nessa manhã. Restaura corações nessa manhã. E que nós possamos viver o extraordinário na Tua presença. Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Pai. Só tenho a Te agradecer, Senhor. É assim que eu oro nessa manhã e agradeço no Teu doce nome santo e poderoso de Jesus. Amém.